Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui na telinha de vocês, porque agora é hora de nós darmos início na nossa aulinha de matemática top aqui com vocês do sexto ano. Então, bora, porque agora é hora de matemática na tela. E na nossa aula de hoje, nós vamos aqui juntinhos e juntinhas desvendando a conversão de escalas de temperatura. Então, para você aí que acompanhou a nossa última aula, vocês se recordam que nós aprendemos sobre as escalas de temperatura e também sobre como essas escalas de temperatura são utilizadas em todo o mundo? Na nossa aula de hoje, galerinha, eu trouxe aqui um desafio para vocês e eu quero relembrar aqui sobre a utilização das escalas de temperatura. Então, imagina que se um dia está 30 graus lá aqui no Brasil, né? E outro dia está 30 graus Fahrenheit lá nos Estados Unidos. Será que faz o mesmo calor tanto aqui quanto lá? Para você que assistiu minha última aula, agora eu tenho certeza que você já consegue superar esse desafio, porque você sabe que cada uma das escalas medem essa temperatura de uma forma diferente. Então, por que a gente usa escalas de temperatura diferentes em cada lugar do mundo? Como que a gente pode converter uma escala para outra? E aí, será que vocês já conseguem fazer essa conversão de escalas? Então, para quem não assistiu minha última aula, olha, eu recomendo fortemente que você vá lá e assista. Então, vamos aqui relembrar então, galerinha. Então, na nossa aula anterior, o professor Wesley explicou para vocês o que é a temperatura, né? Que a temperatura ela é a medida do calor ou do frio de um corpo ou também de um ambiente. E que para medir essa temperatura, nós utilizamos quem? As escalas. E em cada lugar do mundo, essas escalas elas são diferentes. Agora, olha só. Nós falamos, pessoal, sobre a escala Celsius, representada por grau Celsius, por esse símbolo aqui, que ela é utilizada mais no Brasil. E que o grau de congelamento, ponto que se baseia, né, nessa escala, é o grau de congelamento, o ponto de congelamento, que é em 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, tá bom? Nós também falamos sobre a escala Fahrenheit, que é a mais usada onde? Nos Estados Unidos. E que lá, o congelamento da água ele acontece em 32 graus Fahrenheit. E a ebulição, ela acontece em 212 graus Fahrenheit. Galera, nós também falamos aí muito, né, sobre a escala de temperatura Kelvin, que é mais utilizada em cálculos científicos, onde nós temos o zero absoluto, que é o 0K, que é a menor temperatura possível no nosso universo. E também aprendemos, galerinha, que para a gente poder converter entre Celsius e Kelvin, a gente usa a formulazinha Kelvin é igual a grau Celsius menos, mais 273. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza, tá bom? E aí a gente conversou sobre a comparação entre essas escalas, né? Então, nós falamos que o 0 graus, ele representa 32 graus Fahrenheit, que representa 273 Kelvin. Nós falamos também que 100 graus Celsius é equivalente a 212 na Fahrenheit, que é equivalente a 373 na Kelvin, tá bom? Agora, olha só, eu trago aqui para vocês, olha só, eu trago aqui para vocês sobre a conversão, desafio aqui sobre a conversão de grau Celsius para a escala Fahrenheit. E aí, gente, agora eu quero só ver se você aí está atento e atenta aqui nas conversões e nas escalas de temperatura. Então, olha só, nós temos aqui uma situação, problema que eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos fazer aqui a leitura. Então, olha só, se a temperatura em uma cidade brasileira está em 25 graus Celsius, qual seria essa temperatura na escala Fahrenheit? Então, olha só, aqui nós temos uma situação que é a temperatura de 25 graus Celsius numa cidade brasileira e a gente quer saber
como que a gente vai fazer para converter essa temperatura de 25 graus Celsius em Fahrenheit. Então, olha só, muita calma nessa hora, porque para isso nós precisamos usar uma escala, uma fórmula de conversão. Então, como que é essa formulazinha? Então, nós temos aqui, galerinha, que para a gente poder fazer essa conversão aqui, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos, ó, muita calma nessa hora. Então, primeiro passo. Então, nós precisamos saber qual que é a temperatura em graus Celsius. Então, no caso aqui é 25. Então, olha só. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 25, que é a temperatura em graus Celsius, e nós vamos multiplicar ela por 1,8. Então, sempre vocês vão utilizar essa técnica aqui, ó. Então, a temperatura em graus Celsius, então vou colocar aqui, ó, a temperatura em graus Celsius, e nós vamos multiplicar ela por 1,8. Então, olha só. Multiplicando aqui 25 por 1,8, quanto que nós vamos ter, Rosângela? 25 vezes 1,8. Rosângela vai fazer o cálculo aqui pra gente, rapidinho. Gente, vocês sabiam que a Rosângela é boa na conta de matemática? Então, sempre que eu falo uma conta aqui, a Rosângela ela já faz o cálculo ali na cabeça. Ela nos ajuda muito aqui nesse cálculo. 25 vezes... Então, aqui, ó, 25 vezes 1,8. Lembrando que aqui a gente tem uma multiplicação de um número inteiro por um número decimal. Então, aqui nós temos que é 4,5. Então, vamos lá. Então, aqui o resultado de 25 vezes 1,8 é 4,5, correto? Então, olha só, Rosângela, me coloca aqui no cantinho da tela para aparecer para a galera. Ah, agora apareceu aqui de novo. Então, olha só. Agora, nós vamos fazer o segundo passo. Então, esse aqui foi o primeiro passo, certo? Então, olha só. Primeiro passo. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem, ó. Agora, vamos para o segundo passo. O que é o segundo passo, pessoal? Então, aqui, ó, no primeiro passo, nós pegamos a temperatura em graus Celsius e multiplicamos por 1,8, que resultou em 4,5. Agora, nós vamos somar o resultado a 32. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 4,5. Então, vou pegar aqui, ó, 4,5 e nós vamos somar 32. Quanto que dá isso aqui, Rosângela? Dá um número inteiro também, tem duas formas. Deu 45 e também 4,5. Qual que é? A Rosângela está me falando aqui, pessoal, que na hora da multiplicação aqui, nós temos um valor inteiro, que é 4,5, que no caso da conta aqui deu 45. Isso mesmo, Rosângela, 45, mas é sem a vírgula, né? Então aqui, pessoal, voltando aqui, corrigindo, olha só. 25 vezes 1,8 dá 45, sem essa vírgula aqui, tá bom? Então, deixa eu só corrigir aqui, ó. Olha só. Então, aqui dá 45. Tá? Isso mesmo, Rosângela, 45. E aqui nós vamos tirar, então, essa vírgula aqui. Então, eu vou colocar 4, certo? Então, olha só. 45 mais 32... Então, lembrando, ó, relembrando para você aí que está em dúvida. Então, primeiro eu vou multiplicar o número em Celsius vezes 1,8. E aqui nós tivemos o quê? 45, certo? Agora, nós vamos, no segundo passo, somar 45 mais 32. 45 mais 32 vai dar 77, certo? Agora, olha só. No terceiro passo, nós temos aqui que a temperatura... Então, olha só, vou escrever aqui, ó, terceiro passo, bem aqui embaixo. Então, nós temos aqui, ó, que a temperatura, gente, de 25 graus Celsius. Então, olha só, 25 graus Celsius. Representa em Fahrenheit o número que a gente acabou de encontrar aqui, que é o número 77. Então, 25 graus Celsius representa 77 graus Fahrenheit. Então, para isso, gente, basta vocês fazerem essa simples conta aqui. Sempre multiplicar o número em graus Celsius vezes 1,8
e somar 32 a esse número, que você vai encontrar a escala em graus Fahrenheit, certinho? Então, para você aí, gente, que acompanhou, tenta converter outro número em graus Celsius. Por exemplo, tenta converter aí, ó, 33 graus Celsius em grau Fahrenheit. Tenta converter também 113 graus Celsius para Fahrenheit para você praticar, porque como eu sempre digo, se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, bora aí e pratica essas próximas duas conversões, tá bom? Então, desafio lançado aí para vocês. Tenho certeza que todo mundo aí superou esse desafio aí com a gente. E agora eu quero saber o que você aprendeu comigo nessa aula de hoje. Então, olha só. Então, nós aprendemos que a temperatura ela mede o nível de calor ou de frio de um corpo. Nós aprendemos também que existem 3 tipos de escalas, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit e também Kelvin. E nós aprendemos que a gente pode converter temperaturas entre as escalas utilizando fórmulas matemáticas, assim como a gente acabou de fazer aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, sei que vocês aí estão ligadaços nas nossas aulas sempre. Quero dar uma dica para vocês. Clica no sininho lá no canal do YouTube para você receber as notificações de todas as nossas aulas novas que estão sendo lançadas aí todos os dias no canal aí do SEAD, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mas olha, eu aguardo todas e todos vocês na nossa próxima aulinha, tá bom? Então um grande abraço apertado aí e até a nossa próxima aula.